Danilo Gentili é atacado por fazer críticas ao governo e compara a direita verdadeira com seita da série Game of Thrones. Alguns membros da direita flaviana, termo que o Nando Moura usa para se referir a esse grupo, estão exigindo ao SBT a demissão do apresentador. Danilo e outros que criticam algumas ações e posturas de Jair Bolsonaro estão sendo chamados de traidores e isentões, mesmo que tenham ajudado a eleição do presidente e o defendido em quase todos os momentos tensos e críticos da sua candidatura e gestão. E a pergunta é: criticar algumas ações do presidente que você ajudou a eleger é trair ou fiscalizar? Vamos começar com a frase do filósofo francês Denis Diderot: do fanatismo à barbárie não há mais do que um passo. Por mais que eu tenha discordâncias expressivas com pensadores iluministas, essa frase, do ponto de vista filosófico e político, se encaixa como uma luva no contexto atual. De um lado, temos pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, o defendendo na maior parte do tempo, mas que também fazem cobranças e críticas muito bem fundamentadas quando preciso. Alguns exemplos são Nando Moura, Diego Rox, Danilo Gentili, e podem me colocar nessa lista aí também. E do outro lado, temos um grupo que não admite nenhuma espécie de crítica à gestão atual, mesmo que haja erros e incongruências com valores e princípios defendidos na campanha. Qualquer pessoa que se dispõe a fazer uma crítica, mesmo que seja construtiva, é chamado de isentão, traidor e comunista. Por mais que o indivíduo seja apoiador do presidente, tenha ajudado nas eleições em momentos críticos, agora ele é um traidor? Só servirmos para fazer campanha eleitoral e convocar pessoas para apoiar o presidente, mas nos tornamos traidores e comunistas isentões por criticar algo que está errado? Por exigir satisfações dos políticos que ajudamos a eleger? Danilo Gentili, um dos apoiadores do governo, que através da sua influência também ajudou a eleger Jair Bolsonaro, comparou esse grupo radical chamado de direita verdadeira a uma seita religiosa extremista da série Game of Thrones. Ele publicou o seguinte em seu Twitter, abre aspas: essa tal direita verdadeira é aquele núcleo do alto pardal do Game of Thrones e vão acabar igual, fecha aspas. Logo após essa publicação, muitas pessoas começaram a atacá-lo, exigindo ao SBT sua demissão. Após esses ataques, Danilo decidiu responder a um desses representantes da direita verdadeira. Abre aspas. Vamos adivinhar. Eu não posso falar nada que você não quer, senão você, um fake, pede para o Silvio me demitir? É isso? É assim que funciona a militância bolsolavista? Fecha aspas. O que não faltará aí nos comentários serão expressões do tipo: mas o Danilo fez isso e aquilo. No entanto, isso não anula a verdade dita em suas palavras em relação ao fanatismo da direita verdadeira. A comparação feita por Danilo Gentili é muito pertinente, pois muitos que se acham a direita verdadeira estão se comportando como uma seita e sendo guiados como gado a fazerem ataques virtuais injustos. Se você não assistiu à série Game of Thrones, com certeza não entendeu a comparação. Eu vou te atualizar com um simples resumo. O Alto Pardal é o líder religioso de uma seita chamada Os Pardais. Na série Game of Thrones, essa seita faz todo tipo de barbaridade com quem não compactua com sua crença ou são acusados de algum pecado segundo seus dogmas, mesmo que a pessoa seja inocente. Dessa forma, eles conseguem manipular a população e exterminar de forma suja os questionadores e adversários ideológicos. Eles torturam, matam e humilham publicamente os pecadores, além de obedecerem cegamente às ordens do Alto Pardal. Durante sua passagem na série, essa seita faz coisas terríveis e chegam ao mais alto domínio do reino, inclusive tendo muito mais influência do que o próprio rei. Mas o final dessa seita foi categórico. Todos morrem queimados de uma única vez em seu templo sagrado, na vingança histórica da rainha Cersei. Quem quiser entender melhor, eu sugiro que assista a 5ª temporada da série Game of Thrones. Ou melhor, assista a série completa porque ela é fantástica. Eu a garanto!
Agora, voltando à comparação feita por Danilo Gentili, vocês perceberam que a frase citada no início do vídeo começa a fazer um certo sentido quando comparamos a esse grupo? As pessoas não sabem discernir os fatos. Uma coisa é criticar o presidente, outra coisa é ser contra o presidente. Quando critico minha esposa, minha mãe, os meus amigos, isso não quer dizer que eu queira o mal deles, muito pelo contrário. Todo relacionamento saudável também é feito de cobranças e críticas construtivas, que às vezes precisam ser duras quando alguém que confiamos está indo na contramão daquilo que nos prometeu. Principalmente se tratando de um presidente que até aqui demos a cara a tapa para defender. Perdemos amigos, sofremos ameaças, fomos às ruas para dar suporte a ele, fizemos campanha de graça por acreditar em suas boas intenções. E não podemos fazer críticas e nem cobranças por quê? Não estamos falando de quaisquer críticas. Estamos falando, por exemplo, de um petista na PGR, do estranho comportamento de Flávio Bolsonaro, desse estreitamento de relações com Rodrigo Maia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alcolumbre, Eduardo Gomes. Estamos falando de uma estranha mudança de prioridades que levou ao fim da Lava Toga. Estamos falando de uma campanha cuja pauta principal foi a luta contra a corrupção, bater de frente com o sistema. E agora temos um governo praticamente curvado ao establishment. Votei e fiz campanha de graça porque me senti representado nas pautas propostas. Se hoje critico, é porque não estou me sentindo representado em certas ações do governo. Será que é tão difícil entender isso? Por mais que eu tenha divergências ideológicas com o ex-presidente norte-americano Barack Obama, eu preciso dar razão a uma frase que ele disse. Livre-se dos bajuladores, mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você erra. Nossa, agora até frase de esquerdista ele está citando. Esse cabelo Rastafari nunca me enganou, é um comunista incubado. Isso não é um argumento maduro. Me mostre onde está o erro nessa frase citada. Assim como eu, alguns influenciadores estão somente cumprindo o que sempre disseram que fariam durante a campanha eleitoral. Vamos elogiar quando precisa ser elogiado, defender quando precisa ser defendido e cobrar quando precisa ser cobrado. Agora, o mais engraçado é que quando começamos a cobrar o presidente acerca de Flávio Bolsonaro e outras questões, por exemplo, foi feita a seguinte postagem em seu perfil oficial. Abre aspas. Nova tática comunista. Infiltrar militantes em grupo de direita. Fingir ser eleitor de Bolsonaro e publicar assuntos que causam polêmicas. Confundir a mente dos eleitores. Criar conflitos motivando pessoas a saírem dos grupos. Tudo o que eles querem é nos enfraquecer. Fecha aspas. Não foi o próprio presidente que postou isso. No entanto, vemos uma clara tentativa de assassinar a reputação de qualquer pessoa que emita alguma crítica, mesmo que seja construtiva. A rotulação comunista é para desmoralizar aqueles que cobram resultados usando o fator ideológico para induzir os mais fanáticos ou os pouco informados a fazerem ataques virtuais aos influenciadores que ousarem questionar qualquer ação do governo. Alguns podem até dizer assim, mas não se pode criticar o presidente em público. A grande mídia já faz isso o tempo todo. Olha, com todo respeito a quem pensa assim, mas me perdoem, essa é uma argumentação infantil. Existe uma diferença bem grande entre a mídia que deseja destruir Jair Bolsonaro e os seus eleitores criticando seus erros da mesma forma que elogia seus acertos. Inclusive, esses mesmos eleitores defenderam Bolsonaro constantemente dos ataques covardes da grande mídia. Eu sou um deles. E para quem diz que não podemos criticar as ações equivocadas do presidente e dos seus auxiliares pelas mesmas redes sociais que o elegeram, peço para que poste aí nos comentários, por gentileza, o WhatsApp de Jair Bolsonaro, que assim nós falamos diretamente com ele. Se eu vejo alguém que eu estimo tanto andando por um caminho perigoso, eu vou gritar de longe, ô, toma cuidado aí! Mas a falta de transparência do governo, a cegueira de uns e o oportunismo de outros gerou uma divisão desastrosa. Ou talvez só tenha servido para revelar quem é patriota e quem é fanático.
Esse racha na direita começou principalmente depois da última entrevista de Flávio Bolsonaro ao canal Terça Livre, onde o mesmo apresentou alguns argumentos não muito convincentes do seu posicionamento contra a lava-toga naquele momento, o que acabou dividindo os influenciadores digitais da direita. Na verdade, não dividiu, só revelou os que realmente estão preocupados com o país e os passadores de pano que viram uma ótima oportunidade de ganhar mais seguidores. E para piorar a situação, o professor Olavo de Carvalho, a quem eu tenho muito respeito, fez um vídeo boicotando intelectualmente os apoiadores críticos e convocando as pessoas para fazerem uma militância bolsonarista sem questionamentos e sem cobranças, dando a entender que o foco principal não pode ser mais a luta contra a corrupção, e sim manter Jair Bolsonaro no poder a todo custo, mesmo que exista ações antagônicas ao que foi proposto anteriormente em campanha. Afinal, o importante é a esquerda não voltar para o poder, ainda que tenhamos que agir como ela, o que vai totalmente contra valores e princípios patriotas, fazendo as pessoas esquecerem da boa e velha frase que sempre foi dita por todos nós que apoiamos Bolsonaro: eu não tenho político de estimação. Olha, com todo o respeito que eu tenho ao professor Olavo de Carvalho, militância bolsonarista já fazemos, há muito tempo. Por exemplo, com vídeos e postagens e também matérias em defesa do presidente e desmentindo as fake news da grande mídia que o ataca toda hora. Com as manifestações para pressionar a Câmara e o Senado a aprovarem as pautas do governo, entre outras ações. Sempre que o presidente precisou, estávamos lá dando apoio maciço à sua pessoa. Professor Olavo, que me perdoe, mas se isso não for militância, então eu não sei mais o que é. Ao meu ver, o que foi proposto trata-se de um fanatismo cego e incoerente que só serviu como tentativa de calar os que não compactuam com o que está errado e que também serviu para dar espaço aos oportunistas que não estão de fato preocupados com o Brasil, mas sim em ocupar o cargo de maior influenciador digital da direita, já que o atual foi detonado pelo presidente, considerado um traidor pelos mais fanáticos e desconvidado do CEPAC por Eduardo Bolsonaro. Deturparam os valores ideológicos e difamaram seus irmãos de batalha apenas porque, lá no fundo, desejavam estar no seu lugar. Eu tinha muito mais ponderações a fazer aqui. No entanto, eu não quero deixar esse vídeo muito longo e cansativo. E olha que nem citei os blogueiros de crachá e outras coisinhas mais. Quem sabe eu fale depois sobre isso, ou talvez não. Para os mais fanáticos, talvez meus argumentos não sejam suficientes. Já para os mais sensatos, minhas palavras trazem profunda reflexão, ainda que não concordem com todas elas. Veja bem, ninguém aqui é contra o presidente Jair Bolsonaro. Meu histórico de vídeos defendendo o presidente estão aí no meu canal para provar isso. Mas acima do bolsonarismo está o patriotismo. Se o fanatismo pelo presidente for maior que o amor à pátria, talvez seja a hora de rever os conceitos. Encerro com a frase do pensador Vitor Durão: a pior cegueira humana é a falta de visão crítica. O fanatismo escurece o discernimento. Me siga no Twitter, @apenasminhaop, e curta a página. Links na descrição e no primeiro comentário.